Quando falamos então em comprimento de um arco, nós estamos falando o seguinte, ó. Quando medimos o comprimento de um arco, a unidade de medida utilizada é a mesma do raio, metro, centímetro, milímetro, etc. Então ainda a gente está falando de um segmento, né, de uma unidade de medida. O comprimento de um arco mede 2 metros. É um arco. É uma medida conhecida, inclusive. Né? Então, olha só. Observe que na figura ao lado o comprimento de um arco depende da medida do raio considerado. Os arcos AB, CD e EF medem cada um 45 graus ou π4 radianos, mas seus comprimentos são diferentes. Então, ó, tem 3 circunferências. Todas elas têm a mesma abertura, 45 graus. Mas cada arco tem uma medida diferente da outra. É isso que ele está falando. Embora todas tenham o mesmo ângulo, o comprimento, né, AB, CD e EF, são diferentes. Um é maior que o outro. Então, ó, vamos calcular os comprimentos L1, L2 e L3 dos arcos AB, CD e EF. O arco AB, então novamente ele faz uma regra de 3. 360 igual a 2πr, 45 L1. Pode usar 180 igual a 1π, né? Pode usar? Pode. Pode usar sim. Porque já está simplificado, né? Então, olha só. Fazendo a regra de 3, ele encontra que é π4 vezes o raio. Em todas elas, π4 vezes o raio, π4 vezes o raio. Só que cada uma delas tem um raio diferente. Ok? Por isso o rad, né? Porque ele meio que padroniza esse comprimento de arco. Então, ó, mantida fixa a medida do ângulo central, o comprimento de um arco é diretamente proporcional ao raio da circunferência que contém, no exemplo, L1 sobre R1, L2 sobre R2, L3 sobre R3, que é justamente π4. Ele mantém a mesma, justamente porque é o mesmo ângulo, né? Ele mantém a mesma proporção. Observe que a constante de proporcionalidade corresponde à medida do ângulo central, expressa em radianos. O ângulo central da figura mede 45 graus ou π4 rádio, que foi uma quantia que a gente fez anteriormente. Em geral, podemos escrever que a medida desse ângulo, olha só, é o comprimento do arco dividido pelo raio. Certo? Ó. Alfa é a medida do arco em radianos. Okay? L é o comprimento do arco. Certo? L é o que está de fora. Ó. Esse alfa é o ângulo. Tá? Vamos chamar assim. Fala a medida do arco, no caso... só que é em radianos. Não é em graus. É a medida do ângulo, só que em radianos. E esse R é a medida do raio da circunferência. Então, aqui pergunta, na relação ao lado, o que acontece se R fosse igual a 1? Se o raio fosse igual a 1, o L, comprimento do arco, ia ficar igual à medida do arco. Ou seja, alfa ia ser igual a L. Esse alfa ia ser igual a 1 rad. Que é justamente o comprimento do arco. O comprimento ia ser igual ao raio. Ao raio? É isso. Muito bem. Exercício resolvido 4, vamos lá. Raio 3. Toma-se um arco AB de comprimento 4,5. Qual é em radianos a medida desse arco? Então vamos lá. Raio 3 e comprimento. Tá. Então ele deu o raio. Comprimento do arco igual a 4,5, né? Isso.
Isso. Ele pediu para calcular justamente o valor desse arco, né? Assim, assim. Então a gente usa justamente a expressão alfa L igual a R, L sobre R, né? Alfa igual a L sobre R. L mede 4,5, só que alfa é em radianos, né? Essa medida é em radianos. Lembrar disso. 4,5 dividido por 3 vai dar 1,5, né? Não, vai dar... Deixa eu ver. Quatro vírgula cinco dividido por 3, 1,5. 1,5 o quê? Rad, né? 1,5 radianos. Então, aqui ele fez uma regra de 3. 1 rádio equivale a 3 centímetros, x igual a 4,5. Acho que é mais tranquilo usar essa expressão, né? Então, aqui tem que lembrar que é rádio, né? Muito bem. Exercício 5. Qual é o comprimento de um arco de 72 graus sobre a circunferência de raio 8 centímetros? Então, primeiro passo. Tem que descobrir a medida desse arco primeiro. Que a gente tem um ângulo, né? O raio é 8 centímetros. O raio é 8 centímetros. Tá. A gente pode fazer as duas soluções também. Vamos converter primeiro o ângulo. A gente tem um alfa igual a 72 graus, né? A gente pode converter ele primeiro. Está pedindo justamente o valor do comprimento desse arco, né? Só que para calcular por essa expressão, esse arco precisa estar em radianos. Então o primeiro passo aqui é converter o ângulo, igual a gente estava fazendo anteriormente, em rads. Então 180 equivale a 1 pi rádio. 72 graus equivale a x radianos, né? Ok? X radianos. Aqui tira, porque o rádio vai aparecer na expressão. Então, 180x. Novamente a multiplicação cruzada. 72 vezes 1, 72. Pi rádio, né? 180 dividindo, tá multiplicando, vai dividindo, né? Vai dividindo essa turma toda. Aí a gente simplesmente tenta simplificar, né? 72 por 180. A gente pode ir dividindo por 2, né? Ambos dá para dividir por 9 direto, né? Porque 72 por 9 é 8, né?
180 por 9 é 20. Ainda dá para dividir por 2 isso, né? 4 por 10 por 2, 2 quintos pi rad. Então essa é a medida em radianos do arco alfa, né? Então nós temos o problema agora, ó. Vamos usar essa expressão. Alfa não é 72, agora é 2 pi quintos, né, radianos. Eu preciso converter em rad para calcular justamente esse comprimento do ângulo, né? Muito bem. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, tá, tudo bem. Maravilha. Esse alfa é 2π rad, né? Isso. 2 quintos, né? 2 quintos pi rad. Acho que não precisa ter o rad agora, né? Porque já induz que é radianos. Ok, o L é o que a gente quer encontrar e o raio é 8, né? Então olha só, multiplicação cruzada a gente pode fazer assim. Ou simplesmente vamos inverter o lado. Ó, a gente quer descobrir L, né? Só inverte os lados, sem perda nenhuma. E esse 8 que está dividindo vai multiplicando. Agora, né? Ó. Aqui fica L. E esse 8 que estava dividindo foi multiplicando. 2 vezes 8, 16 quintos de π. Dá para resolver isso? Dá. Em uma medida, dá sim. Como o raio está em centímetros, então esse comprimento vai ser dado em centímetros também. Então a gente pode estimar, ó. A gente faz 16 dividido por 5, 3,2. Aí vezes 3,14, que é o valor de π. Dá 10,048. Pouco mais de 10 centímetros, né, tem esse arco. Ok? É o que temos aqui. Ele não estima, né, mas é 10 centímetros praticamente. Então, em uma circunferência de raio 8, numa abertura de 72 graus, esse comprimento equivale a aproximadamente 10 centímetros. Deu um pouquinho mais, né? Ele fala 10,05 aqui, ó, na equação de cima, né? Tá? O que ele fez aqui em cima? Ele calculou o comprimento da circunferência. 2π vezes 8 dá 16π. Aí jogou isso na expressão. Mas na verdade não precisa usar 2π, né? Porque você vai simplificar isso depois. Essa conversão direta aqui, ó, π equivale a 1 π rad, é a mesma coisa, né? 360 e 2π, né? No fim das contas, né? Muito bem. Então vamos lá, mais um, né, para finalizar. Deixa eu ver aqui. Não, também.
Olha só que legal. Determine a medida do menor ângulo de alfa formado entre os ponteiros do relógio ao marcar 2 horas e 40 minutos. Né, então aqui ele fala o seguinte, né? O ângulo pedido mede alfa, né? Ele vai chegar naquele... Não vai, né? Não vai. Eu cheguei a usar o comprimento pelo raio, mas não vai. O ângulo pedido mede alfa. Observe que entre duas marcas consecutivas de horas tem um arco de ângulo cujo central tem medida 360 por 12. O que é isso? Tem 12 marcações no relógio. Certo? Ele tem 12 marcações. Então cada marcação dessa, por exemplo, do 1 para 2, 2 para 3, ele calculou que tem 30 graus. Que ele pegou a medida toda e dividiu por 12. Considerando o deslocamento 2 ao 8, temos que alfa mais x é igual a 3 é igual a 6 vezes 30 graus, implica que alfa é igual a 180 menos x. Ah, tá, olha só. Entendi. O que a gente faz? Para calcular a medida do ângulo, medida x do ângulo percorrido pelo ponteiro das horas, em 40 minutos podemos estabelecer a proporção. Seguinte, do 2 até... O que fazemos aqui? Eu queria pegar só esse relógio e colocar ele aqui, ó. Então vamos cortar ele, né? Ok? Então assim, se a gente conta os espaços do 2 até o 8, ó, do 2 para o 3 tem 30 graus, certo? Primeiro, cada espaço ó, 360 graus dividido por 12. Então, dá 30 graus. Ou seja, cada espaço entre 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 30 graus. Do 2 até o 8 nós temos 6 espaços, certo? Porque 8 menos 2 é 6, né? Então a medida Como é que ele chama aqui? Só uma curiosidade. Ah, ele chama de x. Ah, tá. É alfa mais... Ah, tá. Não, beleza. Alfa mais x mesmo. Alfa mais x equivale a 180 graus. Certo? Por que 180 graus? Já tá vendo que é metade da circunferência também? Ou ainda, é 6 vezes 6 espaços vezes os 30 graus. Ok? Então olha só, 6 vezes 30, 180 graus. Mas eu quero saber só alfa, né? Esse x é o deslocamento do ponteiro das horas.
que ele indica? Ora, se passou 40 minutos, então quer dizer que esse ponteiro das horas locomoveu entre 2 e 3 a proporção de 40 minutos dentro de 60. Então olha só, a gente vai fazer uma nova regra de 3. Com essa equivalência. Ok? Graus e minutos. Por que minutos? Porque dentro de 1 hora o relógio das horas percorre 30 graus, certo? Do 2 até o 3 tem 30 graus. Que é dentro de 60 minutos, que ele está falando de 1 hora, né? Se percorre 40 minutos, essa medida do ângulo x, do arco x, né? Vai ser obtida através de uma regra de 3. Então vai mostrar esse x, ó, tá vendo? Esse x vai mostrar quanto percorreu proporcionalmente o ponteiro das horas. Tá bom? Então olha só. X vezes 60, 60x, igual a 30 vezes 40, 120. Né? Ok? Poderia fazer direto, mas vamos fazer os passos. Né? 120. 60 está multiplicando, ele vai dividindo. Não, 30 vezes 40 não é 120, é 1200. Né? São 2 zeros, tem que colocar. Por 60. 1 zero a gente já pode cortar, né? 120 por 6 é igual a 20 graus. Ou seja, essa medida de x equivale a 20 graus. Certo? Alfa mais 20 igual a 180. Então quanto mede alfa? Alfa vai medir 180 menos 20. Alfa mede 160 graus. Ou seja, quando o ponteiro do relógio marcar 2 horas e 40, o menor ângulo entre os ponteiros será de 160 graus. Vamos ver se é isso que ele mostra. Sim, é isso que ele mostra. Muito bem. Então aqui, ó, número 1, conversão de ângulos de graus para radianos. Número 2, rad para graus. Né? Número 3, uma circunferência. Considere, tá? Quanto mede o raio, tá ok. Número 4, calcule o comprimento de um arco. Ótimo. Ok, então para a próxima aula, vamos lá, tem alguma de relógio aqui? Não tem, né? Ainda não. Ah, tem mais pra frente. Mas vamos fazer com calma. 1, 2, 3, 4 e 5 para a próxima aula, vai. Aí na próxima aula a gente tenta resolver do 1 ao 5. Eu vou marcar aqui para a próxima aula.
Questões 1 até 5. Aqui é a página 7, né? Página 7. A gente vai ficar um bom tempo nessas questões. Página 7, apostila. Tudo bem? Uhum. Maravilha. Qualquer coisa, se você quiser, eu posso mandar esse material aqui. Posso mandar esse material. Pelo menos da aula de hoje, né? Ok, então. Pode ser? Pode ser. Então beleza. Então por hoje é isto. Acho que já passamos até da nossa hora, inclusive. Mas não tem problema. Ok, então. Tchau. Tchau, tchau. Se cuida. Valeu, até a próxima.